Oi, queridos alunos do nono ano, nessa aula de número 15, número 15, tá errado aqui, viu? Me desculpem. A gente vai falar de funções inorgânicas. São duas aulas falando de funções inorgânicas. Na aula de hoje a gente vai falar de ácidos e bases e na aula que vem, na aula vindoura, a gente vai falar de sais e óxidos, ok? Mas aí logo vocês podem me perguntar, professor, mas o que são funções? O que é inorgânico? Isso e muito mais a gente vai debater na aula de hoje. Para tanto, vamos para o nosso primeiro slide. Então, pessoal, veja só, há muito tempo mesmo, né? As substâncias na química são subdivididas em dois grandes grupos, as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. E também há muito tempo se debate a diferença entre uma substância orgânica e uma substância inorgânica. Aí tem muitos conceitos, né, para uma substância orgânica, tem muitos conceitos para uma substância inorgânica. Eu tentei trazer aqui para vocês o conceito que é mais consenso, né? É mais aceito entre os químicos. Vamos para esses conceitos, portanto, né? O que é uma substância orgânica? Então, o que são substâncias orgânicas, né? São aquelas que são formadas, né, por moléculas cujo principal elemento dessa molécula é o carbono. Então, a substância orgânica ou as substâncias orgânicas são formadas por moléculas cujo principal elemento é o carbono. Não é que a molécula tendo carbono já é uma substância orgânica, né? Pode ter carbono e não ser uma substância orgânica, como o gás carbônico, por exemplo, né? O ácido carbônico, né? Que é o CO2 e o H2CO3, respectivamente, né? Mas, enfim, para ser uma substância orgânica, tem que ter carbono como principal elemento. Mas vamos continuar. As substâncias orgânicas, né? Corresponde ao principal constituinte dos seres vivos, ou seja, o principal constituinte de mim, o principal constituinte de vocês, o principal constituinte de todo e qualquer ser vivo é, sem sombra de dúvidas, as substâncias orgânicas. E elas são sintetizadas pelos seres vivos. Durante muito tempo pensou-se que somente os seres vivos eram capazes de produzir substâncias orgânicas, ok? Que é uma teoria chamada de vitalismo, né? Força vital. Só os seres vivos tinham a capacidade de produzir substâncias orgânicas, de produzir essas substâncias que têm o carbono como principal elemento lá nas suas moléculas. Hoje nós sabemos que as substâncias orgânicas são sintetizadas pelos seres vivos, mas também podem ser produzidos em laboratório, ok? Então, agora vamos para as substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas são aquelas que formam os minerais, né? Os sais minerais, ok? E também estão presentes em nós seres vivos, só porque em pequenas quantidades, ok? Então, presentes em quantidades muito pequenas no corpo da gente, ou seja, de nós seres vivos, tranquilo? Então, depois de a gente ver essa diferença entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, a gente vai investir energia no sentido de entender as substâncias inorgânicas. Por quê? Porque a gente vai falar de funções inorgânicas. Então vamos para o próximo slide para a gente falar dessas funções inorgânicas, que a gente ou seja, as funções das substâncias inorgânicas, dessas que tem pequena quantidade na gente, essas que formam os minerais. Vamos lá. Então, funções inorgânicas. O que são funções químicas? Eu já sei o que é uma substância inorgânica. Agora eu tenho que saber o que são funções. O que são funções químicas? Funções químicas nada mais é do que um conjunto de substâncias que tem as mesmas propriedades químicas. Então, tem um conjunto de substâncias que se parecem quimicamente. Aí esse conjunto de substâncias a gente chama de uma função química, ok? E aí nós temos
as funções orgânicas e as funções inorgânicas. Logicamente que aqui a gente vai estudar as funções químicas inorgânicas. E nós temos 4 tipos de funções químicas inorgânicas. A citar: água, que água faz? Ácido, base, sais e óxidos. Onde é que eu tirei água, pelo amor de Deus? Então, tipos de funções químicas inorgânicas: ácido, base, sais e óxidos. Como eu falei para vocês, na aula de hoje, a gente vai falar de ácido, a gente vai falar de base, né? Justamente nessa sequência. Então, no próximo slide, a gente começa falando de ácidos. Então, pessoal, é a função ácido, né? Nós temos vários conceitos para ácido, né? Mas o conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de ácido de um químico chamado de Arrhenius, né? Esse conceito ali, o Arrhenius, que viveu no final do século XIX e o começo do século XX, ok? Então, Arrhenius ali no final do século XIX, no começo do século XX, ele trouxe essa proposta de ácido. Para ele, ácido é toda substância que em solução aquosa, entenda, em água, né, sofre ionização, ou seja, porque os ácidos são substâncias moleculares, são moléculas, né? Então, fazem ligação covalente. Então, os ácidos em água, as moléculas se quebram em íons. Quando as moléculas se quebram em íon, a gente chama de ionização, ou seja, forma íons, ok? Então, segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, ou seja, a molécula se quebra em íons, libera íons, né? Liberando como único cátion o H+. Porque quando a molécula se quebra em íons, vai ter o íon positivo e o íon negativo. O íon positivo é o cátion, o íon negativo é o ânion. O ânion varia, mas o cátion é sempre o H+, ok? Tranquilo? Então veja como é verdade. Ó, o HCl, o HNO3, o H2CO3, o H3PO4, aqui são todos ácidos: ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido fosfórico. Esses ácidos, perceba que o ácido começa, portanto, com o Hzinho, né? E aí, quando eu coloco em água, que era para ter aqui, né? Para dizer que é em água, em solução aquosa. Quando eu coloco os ácidos em solução aquosa, eles se quebram em íons, né? Sofrem uma ionização, portanto, e libera como único cátion, veja que todos o mesmo cátion, como único cátion, o H+. Aí vai liberar um ânion que varia, né? No caso do ácido clorídrico, vai em solução aquosa, vai liberar o H+, o cátion, mais o Cl-, o ânion, né? O HNO3 em solução aquosa, H+, mais NO3-, né? H2CO3, que é o ácido carbônico, né? O ácido carbônico que ele é o gaseificante dos refrigerantes, né? Quando o refrigerante a gente abre, o ácido carbônico ele se transforma em água e gás carbônico. E o gás carbônico, aquelas bolinhas, né? Enfim, o ácido carbônico em solução aquosa, veja, esse 2 aqui, galera, vai para frente e esse 2 vai aqui para cima. Então, veja, em solução aquosa, o ácido carbônico sofre ionização, liberando 2H+, mais CO3, 2-. Aqui também tem um subentendido, né? Esse 1 também vai aqui para frente, né? E esse 1 também vai aqui para cima com a carga negativa. É porque o 1 fica subentendido, né? A gente acaba nem colocando, ok? Pessoal, aqui tal e qual, do mesmo jeito. H3PO4 em solução aquosa sofre ionização, liberando como único cátion o H+. Então, veja, esse 3 vai aqui para frente e esse 3 vai aqui para cima com a carga negativa. Então, 3H+, mais PO4, 3-. Muito fácil, né? Os ácidos, galera, eles estão no nosso dia a dia. Não é uma coisa distante da gente. Pelo contrário, é uma coisa muito próxima da gente. Veja, por exemplo, nas baterias dos carros, das motos, lá tem um ácido chamado de ácido
sulfúrico, né? Veja o vinagre é o ácido acético, né? Veja o ácido muriático, né? O ácido muriático para limpar pisos e tal, é o ácido clorídrico, ok? Veja as frutas, por exemplo, as frutas cítricas, né? Como por exemplo a laranja, tem o ácido cítrico. Então os ácidos, sem sombra de dúvidas, não é algo distante, não é algo que está ali apenas nos laboratórios de química. Pelo contrário, os ácidos estão aí no nosso dia a dia, né? Inclusive a vitamina C é o ácido ascórbico, né? Beleza? A vitamina B9, o ácido fosfórico, e aí vai, ok? Vamos lá para o próximo slide. Então, galera, agora a gente vai falar da função base. Assim como a função ácido, né? A função base também tem vários conceitos para a base, né? Mas o conceito que eu vou trazer para vocês também é o conceito de base, tá errado, ó, conceito de base, desculpem aí, conceito de base para arrênios. Para arrênios, base é toda substância que em solução aquosa, ou seja, em água, né, sofre dissociação. Veja que não é ionização, é dissociação. Por quê? Porque as bases são substâncias iônicas. Então, os íons já existem, os íons são apenas separados, os íons que já existiam, o cátion e o ânion, por como tem cargas, né, opostas, aí se atraem. Então, a água apenas separa os íons que já existem. Por isso que não é ionização. Na ionização ia produzir os íons. Aqui os íons apenas são separados, porque aqui é uma substância iônica e não uma substância molecular como os ácidos, ok? Então sofre dissociação porque separa os íons que já existiam, liberando como único ânion o OH-. Aí os cátions variam, beleza? Vamos ver isso. Olha, veja aqui as bases que eu trouxe para vocês: NaOH, Ca, OH2, Al, OH3, Pb, OH4. Veja o seguinte, que tudo acaba com OH, né? Todos acabam com OH, né? Que é o hidróxido de sódio, né? Hidróxido de cálcio, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de chumbo, ok? E essas bases em solução aquosa, que está até representada de forma mais fidedigna, né? Mas representa melhor a verdade, né? Ó, em solução aquosa, o hidróxido de sódio sólido, ó, Szinho de sólido. Quando eu coloco em solução aquosa, aí sofre dissociação, liberando um cátion e um ânion. O ânion é sempre o mesmo, ok? Como único ânion, o OH-. Agora o cátion você percebe que varia. Olha, veja só. Então, NaOH sofre dissociação, liberando o Na+, e o OH-, ok? O CaOH2, né? Esse 2 aqui, galera, veja só, ele vai aqui para cima, com carga positiva, e aqui para frente. Então, fica Ca2+, em meio aquoso, ó, aqui era sólido, eu dissolvi na água, né? Aí sofreu dissociação. E 2OH-, em meio aquoso. O hidróxido de alumínio sólido, eu coloco na água. Esse 3 vai aqui para cima com carga positiva e esse 3 vai aqui para frente da hidroxila. O nome disso aqui é hidroxila, viu? O OH-, hidroxila. Então vai produzir Al3+, mais 3OH-. Veja, sempre como único ânion OH-. E o PbOH4, esse 4 vai aqui para cima, solução aquosa, Pb4+, mais, e esse 4 vai aqui para frente, OH- em meio aquoso, ok? E também as bases, a base não é algo distante da vida da gente, né? A gente também convive no dia a dia com bases, né? Por exemplo, nós temos os materiais de limpeza. Muitos desses materiais de limpeza são bases, ok? São substâncias alcalinas, né? Base ou alcalino, tanto faz. São substâncias básicas ou substâncias alcalinas, é sinônimo, ok? Então, por exemplo, ó, aqui
A soda cáustica. A soda cáustica nada mais é que o NaOH, o hidróxido de sódio, soda cáustica, né? Opa, aqui a soda. Soda cáustica que a gente utiliza às vezes para desentupir esgotos, né, e tudo mais. Também tem alguns frutos que são alcalinos, né? Tem alguns frutos que são de natureza básica, né? Desbota os dentes, né? As substâncias de natureza básica, como por exemplo a banana, como por exemplo o caju, que são frutos que são básicos, né? São alcalinos, ok? Mas vamos para frente. Só mais uma coisinha para falar para vocês. Opa, apertei o botão errado. Vê só, agora eu quero falar para vocês das reações de neutralização. O que é uma reação de neutralização? É a reação entre um ácido e uma base. Então, quando um ácido reage com a base, a gente tem uma reação de neutralização. E a consequência é a produção de sal e água. Bolacha, creme crack, né? Sal e água, ok? Beleza? Então, reação de neutralização, reação que ocorre entre um ácido e uma base, produzindo sal e água. Veja só, então a representação dessa reação de neutralização. Genericamente, eu posso representar o ácido como H e A. Né? A é o cátion que varia, ok? Desculpa, o ânion que varia, ok? O ânion que varia. É a carga negativa, né? Veja só, a base eu posso representar genericamente como BOH. O B é, portanto, o cátion que varia, ok? Então, aqui, portanto, o ácido sempre começa com o Hzinho, né? E a base sempre termina com a hidroxila, oxidrila ou OH, né? Então, veja, na reação de neutralização, o hidrogênio do ácido reage com a hidroxila da base, produzindo água, né? Aí, esse ânion e esse cátion, como tem cargas positivas, vão se atrair, formando uma substância iônica, que vai ser o sal, ok? Então, veja, então, a ácido base produz água e um sal. Vamos aos exemplos para a gente ver como isso é verdade. Olha, o ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, né? Então, o hidrogênio reage com a hidroxila, produzindo água, né? E aí vai ficar o Na e o Cl-, cargas positivas se atraem, formando o NaCl, o cloreto de sódio, também conhecido como sal comum, né? Sal de cozinha. Veja, o HNO3, né? O ácido nítrico, reagindo com o NaOH, mais uma vez, o hidrogênio com a hidroxila, produzindo água, fica Na+, NO3-, cargas positivas se atraem, aí forma o sal, NaNO3, né? O nitrato de sódio, ácido sulfúrico, aquele que eu falei que tem nas baterias, reagindo com o hidróxido de cálcio, né, também chamado de acal hidratada, né, vai produzir o hidrogênio reagindo com a hidroxila, produzindo 2 moléculas de água, e aí ficou um cátion, Ca2+, e um ânion, SO4, 2-, e aí forma o sal, sulfato de cálcio. E assim sucessivamente, né? O ácido fosfórico reagindo com o hidróxido de potássio vai produzir o sal, fosfato de potássio, né? Veja que foi o ânion daqui que se ligou ao cátion daqui. E o hidrogênio e a hidroxila formam as 3 moléculas de água, ok? Aqui é porque está balanceado, a gente falou de balanceamento em aulas passadas. Então, pessoal, na aula de hoje era isso que eu tinha para explorar com vocês. Na próxima aula, continuaremos falando das funções químicas inorgânicas, lógico, e vamos falar de sais e óxidos. Tchau, pessoal, até nosso próximo encontro!